Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos começando o podcast Viajando na Geografia, pensado, escrito e produzido pelos professores Guilherme Crisel e Pedro de Moura. Esse podcast foi criado para proporcionar um ambiente reflexivo para alunos, professores e todos aqueles que tiverem interesse pelo tema. Olá pessoal, então hoje a gente vai continuar com o nosso terceiro episódio. Errei, é o segundo episódio. Vamos recomeçar. E aí pessoal, estamos então agora continuando o nosso segundo episódio, parte 2, com um episódio que vinha sido intitulado, chamado de Money, Money, Mais Money. E a gente vinha conversando sobre a parte negativa dessas transnacionais, o porquê de haver essa dependência, do nosso país em relação a essas transnacionais e qual o ponto negativo disso, Óbvio que a gente não pode ser extremo e pensar que não há um retorno financeiro, espero que não tenha passado isso no episódio, mas a gente repensar em como esse retorno ele poderia ser ainda maior, como a gente poderia não ter uma dependência tecnológica, cultural, socioeconômica desses países, como a gente poderia ter um retorno muito maior para o nosso país se a gente produzisse, então, tudo que a gente vinha falando no episódio anterior. Mas, continuando essa conversa, agora a gente vai falar sobre espaços de reserva, O que seria esse espaço de reserva, o que isso tem a ver com essas transnacionais, e onde a gente vê isso, então, Eu vou passar para o Guilherme, então, e vamos continuar o episódio. Não, Pedro, eu estava pensando agora, porque, a grosso modo, o espaço de reserva, digamos, mais tradicional, ele é muito mais territorial, é espacial ele, Então, ele é o quê? Ele é um espaço, entre aspas, ocioso, vamos botar aspas e muitas aspas aqui, que está em disputa por um grupo, por um estado, por uma empresa, Então, há um espaço que há interesse em ser ocupado. Diferente da Netflix que a gente está falando, que ela trabalha com as questões culturais, e é meio que, não é palpável, porque é cibernético, ela anda, ela produz, mas ela não chega que não, nós vamos se apropriar disso aqui, porque eu quero isso aqui, eu vou derrubar esse mato e fazer um troço. Não é assim que funciona. A relação é diferente, mas a dinâmica é similar. Então, se a gente for pensar nessa questão mais tradicional, de apropriação do espaço, acho que a gente pode dar dois exemplos. Um que a gente brinca, que a gente estava conversando antes, que é turbulento, e um que é na maciota. Na maciota ficou horroroso, mas tá, vamos lá. O turbulento, a gente podia pensar na relação dos Estados Unidos com o Oriente Médio, por exemplo. Na guerra do Iraque, nesse envio nessa venda de armas, na permanência de tropas. O que eu estou dizendo com isso? Eles não estão lá porque eles querem levar democracia para o pobre povo sofrido do Oriente Médio. Não é isso. Há questões políticas, geopolíticas aí, e interesses dos Estados Unidos naquela região. Então o que ele faz? Ele altera, ele vende, ele controla, ele influencia. E ele lucra com isso. Isso é importante nós ressaltar. Ele tem lucro. Então, qual é o interesse dos Estados Unidos no Oriente Médio, por exemplo? Uma questão de localização. O Oriente Médio está muito próximo da Ásia, de grandes rivais dos Estados Unidos, nas questões econômicas e políticas, como a Rússia, como a Coreia do Norte, como a China. Também há petróleo, que é o que move o mundo no momento. Há um consumo muito grande de petróleo. Então, há um interesse dele ali. É só os Estados Unidos? Não, não é só ele. A gente pode pensar que a Rússia faz o mesmo processo. A China também. Turquia tem essa relação. Cada um apoiando um lado, visando o seu lucro. Então, os Estados Unidos apoiam um lado do conflito, a Rússia apoia o outro lado do conflito. Ambos vendem armas, ambos lucram com a desgraça dos outros. Entendeu? Essa é a relação. Essa é uma relação mais agressiva, digamos, muito mais agressiva. Mas a gente pode pensar também numa relação muito, quase carinhosa, Porque nós podemos pensar o seguinte: a China faz esse jogo muito bem. Se nós formos para pensar na relação da China com o Brasil na atualidade, nós podemos pensar na venda da CE, que era uma estatal gaúcha que foi vendida, muito barata, diga-se de passagem, há pouco tempo, O que acontece? Quem comprou? Que empresa comprou? Foi uma empresa chinesa que comprou.
Então isso aí é uma apropriação do espaço. O Brasil em si, mesmo como um Estado-nação, aos olhares das grandes corporações e dos grupos e de alguns estados, ele é visto como espaço de reserva. Porque é um espaço que a gente pode investir, é um espaço que a gente pode alterar, é um espaço que a gente pode introduzir produtos, é um espaço que a gente pode introduzir uma empresa que vai gerar uma mão de obra barata. Entendem? Então, essa negociação, essa apropriação da CE é um exemplo. Só que a gente não sente. Ninguém está jogando bomba na gente. É diferente, é subjetivo. O mesmo acontece no continente africano, com um investimento maciço em infraestrutura, construção de pontes, rodovias, ferrovias, portos, cidades, né? Um investimento porque tu gera uma dependência econômica. Tu investe, tu empresta, mas eles vão ter que te pagar de volta. Entende? Tu leva os jovens lá para estudar no teu país. Tu é legal? Não é esse o intuito. O intuito é tu mostrar um padrão cultural diferente e sobrepor a cultura do. Então o dominante, ele age sempre no intuito de sobrepor a cultura do dominado. Mesmo que pelas beiradas, mesmo que devagarinho. A gente vai pensar, a gente consome muito produto chinês. E nós tínhamos empresas, como o Pedro falou, das nacionais, que tinham produtos tão bom quanto, ou até mais em qualidade, e que perderam espaço. A gente pode pensar, sei lá, eu estava fazendo uma obra esse dia em casa, tive que furar a parede. Fui comprar o quê? Uma broca. Existem brocas nacionais que são muito boas. Elas são quase 4 vezes o valor das brocas vindas da China. Como é que tu compete com isso? Se tu botar no papel e analisar, a da China perde um pouco em qualidade. Isso realmente acontece. A nacional aguenta mais. Só que na hora que tu vai comprar, uma é 5 pila e a outra é 20, cara. Pesa no bolso. Então é isso que está dando exemplo dessa apropriação, dessa competição que não se dá de maneira leal e que acontece no espaço reserva, porque é o espaço o quê? De intervenção. Né? Há um espaço de jogo de forças, né? E geralmente o dominante ganha esse jogo. Né? E Pedro, a partir disso, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre mão de obra, né? Porque eu falei aqui das relações de trabalho um pouco, né? Dessa questão meio que exploradora, que a gente falou nas multinacionais lá atrás também. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho, então, sobre essas questões de trabalho, o que é mão de obra e esse assunto. Então, o que seria a mão de obra, né? Que os países buscam tanto, né? A mão de obra que a gente tanto fala seria a atividade dos trabalhadores ao executar uma determinada atividade, né? A mão de obra ele é um elemento básico na produção e ela é definida como o custo de tempo que uma pessoa tem, um trabalhador, tem para a elaboração de um produto. Digamos que se eu trabalho numa empresa, digamos que produzindo tela de celular, eu fico lá 7 horas, 6 horas, sentado, sei lá, manejando uma máquina, e durante esse tempo eu estou vendendo, então, a minha mão de obra para a produção de algo. Então, seria basicamente isso o que a gente fala que seria essa mão de obra, né? Mas, Guilherme, eu queria que tu me dissesse uma coisa, né? Qual a relação disso tudo que a gente está falando agora no podcast com a nossa vida? Cara, assim, é bem complexo, mas vou tentar resumir em poucas palavras. A gente falou aí de trabalho, falou de consumo e de questão cultural, né? E aí, quando a gente pensa isso, as 3 coisas estão caminhando lado a lado. Porque no nosso sistema, que é o capitalista, eu trabalho para quê? Para consumir. Então eu trabalho porque eu quero comprar alguma coisa, para mim comer ou para mim ter luxo, conforto. Não interessa o que tu vai consumir, mas tu vai consumir algo. Entende? Então, quando eu falo em consumo, quem dita o consumo ou o padrão de consumo que eu devo ter é a mesma empresa, a grande empresa, a multinacional ou Estado, né, que controla e que sanciona e que regulamenta o trabalho. Então, a relação é o quê? Eu tenho que trabalhar para consumir. Eu consumo o que a empresa produz. A empresa me dá o trabalho direto ou indiretamente, as relações, e eu estou num ciclo. E aí onde é que entra a questão cultural, a hegemonização? Bom, a partir do momento que eu tenho uma empresa que diz o que eu tenho que consumir, ela está alterando minha cultura. Porque vai começar a se basear minha cultura no meu padrão de consumo. A gente pode dar um exemplo disso. McDonald's. De novo, vamos voltar no McDonald's. Culturalmente, o gaúcho não comia fast food, por exemplo. Eu, por exemplo, sou um grande adepto do X. Acho que é mais barato e rende mais. Mas ela chega, ela dita o consumo, e se tu passar sábado na Bento Gonçalves à noite,
tu vai ter 3 quadras de fila no drive-in, ou no drive-thru, drive-in da vacina, não sei, né, dentro do carro, para comprar o McDonald's. Então, o quê? Há um novo padrão sendo formado, né? Mas, Pedro, vamos encaminhar para o final, que eu já passei e falei demais, cara. O tempo tá curto. Não, acho que foi ótima a nossa conversa, né? Eu gostaria de estar fazendo essa conversa na faculdade, junto com o pessoal aí de casa, de estar na rua, conversando em qualquer outro lugar, né? Mas, infelizmente, a gente não pode porque a gente está ainda numa pandemia, né? Mas esperamos que logo a gente possa só estar conversando em outros espaços, conseguindo ver o pessoal lá de casa e trocando uma ideia. Mas chegou a nossa hora de encerrar e, para tristeza de muitos, ou não, né? Chega o nosso momento de indicação e nele a gente indica filmes, séries, músicas e tudo aquilo que vocês possam refletir sobre o episódio de hoje. Então, passo para ti, Guilherme. Bem, gente, então a gente vai indicar 3 coisas para vocês hoje, né? Uma série chamada House of Cards, tem na Netflix, ela vai falar sobre questões de grandes corporações, questões políticas, negociação entre países, a questão do fluxo internacional, que é o que a gente discutiu um pouco hoje. Também estamos indicando uma música, que é a música Money, do Pink Floyd, que é uma música fantástica, né? Não só de se escutar, mas a letra dela é muito interessante. Tem no YouTube, nessas plataformas de ouvir música, em todas tem, né? E também o documentário Ilha das Flores, que é um documentário gaúcho de Porto Alegre, do final dos anos 80, que é dirigido pelo Jorge Furtado. Ele é curtinho, tem no YouTube, acho que dá uns 13 minutos mais ou menos. Ele é um curta que fala sobre a questão do consumismo, desigualdade social, fome e pobreza. E é um documentário que se passa na Ilha das Flores, que é uma região de Porto Alegre. Então é muito interessante, ele é bem chocante, mas ao mesmo tempo ele é muito próximo da nossa realidade. Então, antes de encerrar, eu quero lembrar vocês que nós estamos mandando junto com o podcast o resumo e o dicionário, assim como foi do primeiro, né? Então, o resumo ele vai estar dando suporte a tudo que nós estamos falando, de uma maneira escrita. Então, um complementa o outro, é bem interessante. Se puderem dar uma olhadinha, até porque deu trabalho para fazer, então olhem, faz favor. E também o dicionário, que vai estar ali os conceitos de maneira muito simples, muito básicas do que a gente falou. Então, vai estar ali o conceito de globalização, vai estar ali o que é hegemonização cultural, por exemplo, para estar quebrando um galho de vocês e facilitando. E ali também vai estar as referências. Então, vai estar escrito, ou no resumo, ou no dicionário, as indicações, né, do que a gente está fazendo, e as referências dessas séries e tal, as informações onde vocês acessam ela. Então, gente, muito obrigado por ter nos escutado até agora. Um abraço, se cuidem, usem máscara